Deixa o pessoal entrar aqui para a gente continuar. Só um minutinho que a gente continue, deixa o pessoal retornar aqui. Pronto. Então, como a gente estava falando, a intensidade da corrente elétrica, ela corresponde ao fluxo de carga, o fluxo de elétrons num condutor sólido, tá? Em determinada unidade de tempo. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai tirar uma área, ó, esse S aqui representa a área superficial dessa seção aqui, ó. Ele pode falar assim numa questão. Considere que na seção transversal de um fio passe uma quantidade de 2 vezes 10 a 2 elétrons, por exemplo. Ou então ele passa lá a quantidade de carga elétrica, uma carga elétrica de 20 coulombs. Se ele passar a quantidade de carga, você vai substituir aqui 20 dividir pelo tempo e achar a corrente. Se ele passar o número de elétrons, aí você vai para aquela fórmula que a gente viu no início, a primeira equação que a gente estudou, de quantização de carga, Q é igual a N vezes E, pega o número de elétrons, multiplica pelo quanto, acha a quantidade de carga elétrica que vai estar passando e determina, estabelece a corrente elétrica. Lembrando que aqui a carga tem que estar em coulomb, o tempo em segundos, para você poder achar a corrente elétrica em ampere, tá certo? Seria as possibilidades aí de situação de questão para calcular a corrente elétrica. Então, intensidade da corrente elétrica, por que é chamado de I? Porque mede a intensidade de corrente, o fluxo de cargas. Então, I é igual a Q sobre ΔT. Q é a quantidade de carga, ΔT é tempo e I é a nossa corrente elétrica, tá? Então, se a corrente tem intensidade igual a 1 ampere, isso significa o quê? Que está passando 6,25 vezes 10 a 18 elétrons pelo condutor por segundo, tá? E como é que ele chegou nesse número aqui? Foi só inverter a fórmula. Pegou aqui, ó, colocou aqui 10 amperes, pegou quantidade de carga é N vezes E, N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, passa para o outro lado, vai dividir 10 por 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai chegar naquele número aqui de elétrons, 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Tá certo? Então, você consegue, através dessa equação de corrente elétrica, determinar a intensidade da corrente, assim como determinar também o número de elétrons que atravessam o condutor por segundo. Ok? E não podemos esquecer que nós vamos trabalhar também com submúltiplos. Como a gente trabalha com submúltiplos do Coulomb, a gente também vai trabalhar com submúltiplos do ampere. Então, 1 miliampere, o M normal, ampere, 10 a menos 3. 1 microampere, aqui tinha que sair aqui embaixo, digitou aqui em cima, microampere, 10 a menos 6 ampere, tá? Se for nanoampere, 10 a menos 9, picoampere, 10 a menos 12. Porém, vocês já observaram que tanto para o Coulomb quanto para as outras unidades, os que são mais utilizados são o quê? Mili e micro, tá? Nano você também encontra de vez em quando, mas pico quase você não usa, tá certo? Então, micro, mili e nano são os submúltiplos mais utilizados para essas unidades que a gente trabalha com corrente elétrica, ok? Bom, a corrente contínua é outra classificação relacionada com corrente. Então, nós temos dois tipos de corrente com relação ao sentido. Classificação de corrente elétrica com relação ao sentido da corrente, ao fluxo de cargas. Então, nós temos uma corrente contínua, que é aquela que não muda o sentido com o decorrer do tempo. Isso significa o quê?
que a corrente, a intensidade da corrente vai se manter estabilizada, já que o fluxo de cargas ordenado ocorre sempre no mesmo sentido. Seria aqui, por exemplo, no caso da pilha, ó, você estabeleceu uma DDP, a corrente vai ser estabelecida aqui. Se você analisar a real, você vai ver que ela está sempre nesse sentido. Se você analisar a convencional, ela vai estar sempre nesse sentido. Sempre no sentido horário aqui, sempre no sentido anti-horário aqui, quando você ligar nessa pilha. Só que eu disse para vocês o seguinte, se eu pegar esse fiozinho, tirar daqui e ligar desse lado, botar aqui polo positivo e polo negativo, eu disse que o fluxo, ao invés de ser para a esquerda, ele mudaria, passaria para a direita, né? Porque os elétrons iriam para o lado positivo, como eu iria inverter a pilha, o mais aqui os elétrons iriam se movimentar para a direita. Então, se eu inverter o sentido da fonte, eu vou inverter o sentido da corrente. E aí, eu não tenho mais uma corrente contínua, como é o caso da pilha. É como se eu pegasse a pilha e ficasse mudando os polos, tirasse do positivo, ligasse no negativo, ficasse invertendo. Essa corrente não seria mais contínua. Ela passaria a ser uma corrente alternada. O que é uma corrente alternada? É a corrente que nós utilizamos com maior intensidade. Então, a corrente que chega na nossa residência é uma corrente alternada, tá? A corrente de qualquer circuito elétrico é uma corrente alternada. A maioria delas é alternada. E o que é uma corrente alternada? É aquela corrente em que você inverte o sentido da corrente elétrica, periodicamente. Então, ela está no sentido horário, inverte a posição dos polos da fonte, ela vai para o sentido anti-horário. E aí vai invertendo, mudando o fluxo de carga elétrica pelo condutor. Então, uma corrente alternada seria isso aqui, ó. Ela começa num sentido, chega no ápice aí, diminui novamente, aí quando ela zera, ela inverte o sentido, aí chega no ápice dela, no caso aqui, tá para baixo, porque é o polo negativo, né? E aí ela volta novamente para o equilíbrio. Então ela cresce, inverte e decresce. E aí fica alternando nos dois sentidos, mudando. E para que serve isso? Quando você tem esse aumento e essa diminuição, você muda as características de potencial elétrico. E essas características de potencial que você vai mudando, vai alterando a corrente elétrica que passa no circuito, certo? E essa corrente elétrica aqui, quando ela varia, você vai ter mudança de potencial elétrico, uma série de características que são importantes para o funcionamento do circuito. Então, a corrente alternada, ela tem a mudança, a inversão. Ó. Ora é no sentido positivo, ora é negativo, volta para o positivo, negativo. E aí nós temos a característica que nós já estudamos, que é o quê? A frequência. Tá? Lembra lá de ondas no finalzinho do segundo ano? Nós temos uma onda. E a frequência é medida como o número de oscilações que você tem num determinado período de tempo. Aqui, para medir a frequência elétrica, você vai ver o número de alterações de corrente, mudança de sentido de corrente, que você vai ter num determinado período de tempo. Então, passou pelo positivo, equilíbrio negativo, voltou para o positivo, você tem uma inversão completa, né? Foi do positivo para o equilíbrio para o negativo. Então, você tem uma inversão completa. Então, a frequência elétrica vai ser medida pelos ciclos aqui. Cada ponto desse aqui, de A até B, que corresponde a uma onda completa, é um ciclo completo da inversão da corrente. Então, a frequência elétrica, você vai pegar esse número de ciclos que você tem, dividir por segundo, você vai ter a frequência. Aqui, no caso, você tem 2,5 Hz, porque você tem 2 ciclos e meio. 2 ciclos e meio, se o tempo aqui foi de 1 segundo, você vai dividir 2 ciclos e meio por 1, uma frequência de 2,5 Hz. Mas eu só posso afirmar isso
se ele me determinar o tempo, tá? Aqui eu estou dando um exemplo hipotético. Estou considerando que o tempo aqui foi de 1 segundo. Se for 10 segundos, vai ser 0,25 Hz. E aí você vai dividir 2,5 pela frequência, pelo tempo que ele der e achar a frequência elétrica dessa fonte. Tá certo? Aqui, ó. Aqui ele deu um exemplo. A unidade de medida de frequência é Hertz, claro. São ciclos por segundo. Nessa figura aqui, considerando que o tempo, ó, deu de 1 segundo, ele considerou o tempo todo de 1 segundo, é só contar o número de ciclos. 1, 2, 3, 4 ciclos completos, dividido por 1 segundo, uma frequência de 5 Hz. A mesma coisa que eu falei aqui. Se o tempo aqui total fosse de 1 segundo, eu ia contar 1, 2,5, dividido por 1, 2,5 Hz de frequência. Ô, Carlos, e o período media quanto mesmo? Como mesmo? Não, o período normalmente é dado. Se ele não der o período, ele tem que dar a frequência. E aí, se ele der a frequência, você inverte. A frequência é o inverso do período. Então, T é igual a 1 sobre F, ou F é igual a 1 sobre T. Então, se ele pedir a frequência, obrigatoriamente ele tem que dar o período. Mas se ele não der o período, você, com certeza, ele não vai pedir a frequência. Ele vai te dar a frequência para você calcular o período. Porque T é igual a 1 sobre F. Entendeu? Um é o inverso do outro. Se ele deu o período, você divide 1 pelo período, você acha a frequência. Se ele der a frequência, você divide 1 pela frequência, você acha o período. Caso contrário, ele tem que ter passado aqui na questão, como aqui no gráfico. Ó, ele estabeleceu que o período, o tempo todo de ciclos, foi de 1 segundo. Beleza? Beleza. Bom, vou falar aqui antes de resistência para finalizar a corrente elétrica do gráfico. Toda vez que você tiver um gráfico de corrente por tempo, tá? Então, o gráfico representa o I, que é a intensidade da corrente, pelo tempo. A área do gráfico vai ser sempre numericamente igual à carga elétrica. Por quê? A quantidade de carga, se você inverter a fórmula de corrente, ó, corrente elétrica é igual a carga sobre tempo. Se você inverte para calcular a carga, quem é carga? A carga vai ser corrente vezes tempo. Então, a corrente vezes tempo é justamente a área do gráfico, porque a área do gráfico corresponde ao produto das grandezas que ele representa, numericamente. Então, se aqui eu tenho corrente e aqui eu tenho tempo, a área do gráfico vai ser corrente vezes tempo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui um gráfico que seria uma reta. Então, se isso aqui fosse uma reta, eu ia calcular essa área aqui desse retângulo. A área desse retângulo iria corresponder à quantidade de carga que atravessou o condutor, certo? Aí, nesse caso aqui, que eu tenho uma curva, eu não sei calcular ainda e também não vai ser cobrado de vocês, porque para calcular essa área aqui, você precisa de integral e derivada em matemática, conteúdo que vocês ainda não estudaram. Então, se cair uma questão de gráfico, vai cair sem curva, para você poder tirar a área desse gráfico, tá certo? Então, pode ser um quadrado, pode ser um trapézio, pode ser um triângulo, jamais vai ocorrer dessa forma aqui. Ele só ilustrou aqui para mostrar para vocês que mesmo que seja uma corrente variável e que você tenha uma curva, se você calcular através lá dos cálculos matemáticos que vocês precisam usar lá a nível de terceiro grau, calcular a área dessa curva, você vai ter exatamente a quantidade de carga que passa no condutor. Então, se a corrente for contínua, não precisa jogar aqui na área do gráfico, porque basta você aplicar a fórmula. Mas se você tiver uma corrente alternada, que você vai variar a corrente, como é que você vai calcular a quantidade de carga? Você não tem um valor pré-fixado de corrente, a corrente varia. Então, você não pode colocar, imagina que ela começou com 10 amperes, depois foi subindo para 20. Qual o valor que você vai colocar aqui? Aqui na fórmula não é variação de corrente pelo tempo. Você vai multiplicar a variação de tempo
o intervalo de tempo pela corrente. Então, que valor você vai usar aqui? 10, 20, 15? Qualquer valor entre eles, tirar a média? Não pode. Então, como é que você vai calcular corrente elétrica quando a carga elétrica, desculpe, quando a corrente for variável? A única fórmula de você calcular é utilizando a área do gráfico. Então, você vai ter aqui, por exemplo, no caso que eu passei para vocês, você tem a corrente que começa com 10 amperes, por exemplo, e ela passa para 20 amperes. Tá? Esquece essa linha torta aqui e considere que seja uma reta. Então, a corrente vai passar de 10 para 20 amperes. Eu tenho um intervalo de tempo. O que eu faço? Eu tiro a área do trapézio aqui, calculo a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, e essa área vai corresponder à quantidade de carga que atravessou o condutor nesse intervalo de tempo que está aqui no gráfico. Se a corrente for contínua, isso daqui vai ser um retângulo. Você pode começar do zero, por exemplo, não ter corrente, estabelecer uma DDP e a corrente vai subindo até atingir aqui. Aí você vai ter a área do triângulo. E aí você vai usar a área do gráfico para determinar a quantidade de carga que atravessa o condutor. Beleza? Ficou claro isso aí, gente? Alguma dúvida sobre corrente elétrica, essa parte de introdução de corrente? Tá Acho que tranquilo? não. Beleza, terceiro ano? Então vamos lá. Nenhuma Ô, dúvida. Carlos, Pode falar. quando você estava fazendo ali o trapézio, você colocou tipo uma variação de 8 para 20, alguma coisa assim, um 10 exemplo. para 20, sim. E aí a gente vai, tipo assim, como é que eu vou encontrar a altura do trapézio assim? Ah, Tipo, tá. É porque quando eu falei aqui, Elida, na realidade o trapézio ele é invertido na figura, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais reto, porque eu sou ruim com esse negócio. Aqui, ó, por exemplo. O trapézio é isso aqui, tá certo? Essa parte aqui, concordam? Que tá a linhazinha preta. Então, o trapézio, na realidade, ele está virado assim, ó, está deitado, Elida, no gráfico. Então, você teria que analisar assim. Isso daqui, ó, é a base maior do trapézio. Essa daqui é a base menor do trapézio. E esse lado aqui do tempo, ó, corresponde à altura dele. Entendeu? É como se o trapézio tivesse deitado. entendi, Aí o entendi. trapézio vai estar deitado. Aí você vai pegar esse lado aqui, que seria a corrente de 20 amperes que eu dei como exemplo, seria a base maior. Essa corrente aqui, que corresponderia a 10 amperes, no exemplo que eu dei, seria a menor. E a altura aqui, sei lá, um valor qualquer que ele tivesse determinado, entre T1 e T2, você ia usar como altura. Aí você ia pegar 10 mais 20, multiplicar pela altura e dividir por 2. Se a altura aqui, por exemplo, fosse 10 também, 10 segundos, tá? A diferença aqui fosse de 10 para 20, ou de 20 para 30, sei lá. Aí você pegar 10 mais 20, 30 vezes 10, 300 dividido por 2, 150 quilômetros de carga e atravessar o condutor. Tá certo? Um exemplo aqui grosseiro só para ilustrar para vocês. Beleza? Conseguiu entender, Hélio? Beleza, consegui. Mais alguma dúvida, meu povo? Pode falar sem problemas. Tranquilo, né? Todo mundo entendeu o que é corrente elétrica, a diferença entre corrente real e convencional, por que que a gente usa até hoje a corrente convencional, o que é corrente contínua, o que é corrente alternada e como calcular a corrente elétrica. Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu separei para vocês alguns exemplos. Vocês viram que essa fórmula é bastante simples. Então, esses exemplos também são simples, porque não tem dificuldade nisso aí, não. É moleza calcular a corrente elétrica quando você está analisando essa primeira situação. Depois vai ter cálculo para corrente elétrica, com resistores, com potência elétrica, e aí vai mudar um pouquinho. Mas utilizando essa fórmula inicial aí, essa fórmula introdutória, é bastante simples, tá? Aí eu separei aqui alguns exemplos para vocês de cálculo de corrente elétrica.
tá? Desculpa. Esse exemplo eu vou postar para vocês lá, esses exemplos lá no Eclass também, junto com o link da aula. Então, o primeiro exemplo, ele pede para você calcular a intensidade da corrente elétrica de um condutor que é atravessado por uma quantidade de carga de 3,6 vezes 10 a 4 coulomb durante um intervalo de tempo de 4 minutos. O que você vai fazer? Desculpe. Vocês vão pegar a intensidade da corrente, é quantidade de carga sobre tempo. A intensidade de corrente vai ser 3,6 vezes 10 a 4, que é a quantidade de carga, dividido pelo tempo, que foi de 4 minutos. Porém, se você dividir 3,6 vezes 10 a 4 por 4, você está dividindo coulomb por minuto. E eu disse para vocês que a unidade de corrente elétrica é amperes. E ampere é resultante de coulomb por segundo. Então, o tempo tem que estar em segundos. Você vai pegar 4 minutos, transformar para segundos. 4 vezes 60, cada minuto 60 segundos, 240 segundos. Então, você vai ter aqui 36 mil, porque 3,6 vezes 10 a 4, 10 a 4 é 10 mil, 3,6 vezes 10 mil, 36 mil, dividido por 240. Isso vai nos dar uma corrente de 150 amperes. Resposta correta, letra D. D de Cleiton. Cadê Cleiton? Está aí na área? Ou só ligou a câmera e se picou? Entrou e se picou já. Beleza. Mas o D pode ser também de Cadu, né? É esse? Cadu tá na área? Tá. Pois por quê? Ué, D de dado, né? Lá ele. Era de Cleiton, né? Era de Cleiton, mas aí, como o Cleiton se picou, já substituí para você. Bom, vamos lá. Então, segundo, você tem um condutor de cobre que tem um fluxo que atravessa durante 10 minutos. Sabendo que a quantidade de carga é de 7,2 vezes 10 a 3 coulomb, determine a intensidade da corrente elétrica. Então, a mesma coisa, ΔQ sobre ΔT, 7,2 vezes 10 a 3 dividido por 600. 7.200 dividido por 600 nos dará uma corrente de 12 amperes. Resposta correta, letra C. Tá? 12 amperes. Aqui, um fio elétrico apresenta um fluxo de cargas de 3.000 milicoulomb durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Determine a intensidade da corrente que é estabelecida no fio. A mesma coisa, a intensidade da corrente é ΔQ sobre ΔT. Só que agora, você vai ter que transformar a unidade de carga. Ele deu 3.000 milicoulomb durante 3 segundos. O tempo já está na unidade correta. Aqui, ó, 1 e 2 eu tive que transformar o tempo. Aqui eu vou ter que transformar a carga. A carga não pode estar em milicoulomb, ela tem que estar em coulomb. Para dividir coulomb por segundo e achar a unidade em amperes. Então, 3.000 milicoulomb. Milha é o quê? 10 a menos 3. Corresponde a 3.000 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1.000. 3.000 dividido por 1.000 dá quanto? 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, 1 ampere é a corrente estabelecida nesse fio. Portanto, a resposta correta é a letra A. Certo? Quarto exemplo. No quarto exemplo, ele pede para você calcular a quantidade de carga agora. Então, ele vai inverter e pedir para você calcular a quantidade de carga. Então, ele fala qual a quantidade de carga que passa por um condutor elétrico que está submetido a uma corrente de 60 amperes durante um intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos. Então, inverteu a pergunta. Você vai pegar I é igual a ΔQ sobre ΔT e você vai inverter a fórmula para achar o ΔQ. Então, da mesma forma que eu falei para vocês que a quantidade de carga corresponde ao produto das grandezas do gráfico lá, que seria corrente
pelo tempo. Invertendo a fórmula, você acha a mesma coisa. Carga vai ser corrente vezes tempo. Então, quantidade de carga vai ser a corrente que foi de 60 amperes, vezes o tempo, que é de 1 minuto e 40 segundos. Então, o tempo tem que estar em segundos. 1 minuto são 60 segundos. 60 mais 40, 100 segundos. Significa dizer que a quantidade de carga é igual a 60 vezes 100, 6.000 coulombs de carga é a quantidade de carga que passa pelo condutor durante 1 minuto e 40 segundos, quando ele está submetido a 60 amperes de corrente elétrica. Resposta correta, letra E. Tá? E no quinto exemplo, ele inverte, só que agora ele está pedindo o tempo. Então, determine o tempo necessário para que passe num condutor elétrico uma quantidade de carga de 4.500 coulomb, sabendo que ele está submetido a uma corrente elétrica de 15 amperes. Então, você novamente vai inverter a fórmula, porque agora você quer o tempo. Sobe o tempo e desce a corrente. Se I é igual a Q sobre ΔT vai ser igual a Q dividido por I, que é a quantidade de carga, 4.500 coulomb, e a corrente é de 15 amperes. Já estão na unidade correta, não precisa transformar. É só dividir 4.500 por 15 e você chega a 300. 300 o quê? Segundos, tá? 300 segundos. Eu tenho as respostas em minuto. Então, eu vou ter que transformar. Cada minuto são 60 segundos. Eu pego 300 segundos, divido por 60, eu sei que são 5 minutos. Por isso, a resposta correta é a letra E. Beleza? Tranquilo? Então, observe que são simples. Tudo cálculo simples. Estou mostrando aqui todas as possibilidades que você tem. Você vai pegar aqui, calcular a corrente, transformando só o tempo, calcular a corrente, transformando só a carga. Pode ter questão que ele passe tanto a carga quanto a corrente em unidades diferentes. Você vai ter que transformar a carga e a corrente para poder achar em amperes. Tá? Passei situação para calcular a carga, para calcular o tempo. E aí, normalmente, ele vai fazer isso aqui. Tá? Agora, cuidado, que com certeza não vai ser essa molezinha aqui, tá? Ele vai botar, só que aqui ele vai botar 300, 100, 50, 5 e 3 para confundir vocês. E na pressa lá no vestibular, você acha que 300, não lembra que a unidade está em minutos, já marca aqui a letra que ele botou 300 e erra a questão. Então, por isso que a questão simples, fácil, ela também prejudica bastante o aluno. Então, você fala assim, você prefere fazer um vestibular fácil ou um vestibular difícil? Eu prefiro fazer um vestibular de nível médio, intermediário. Porque tanto o vestibular com questões muito difíceis, de nível alto, quanto o vestibular muito fácil, é ruim para o aluno. Porque uma prova que tem as questões muito fáceis, qualquer questão que você errar, você já fica para trás dos outros candidatos. Então, não é bom uma prova de vestibular, uma prova de Enem, muito fácil. Igual ano passado, a física estava muito fácil, todo mundo estava falando, as questões de física estavam muito fáceis no Enem. Isso não é bom para o aluno, porque você erra, qualquer questão boba, você já fica atrás de um monte de candidato. Entendeu? Ô, professor, uma pergunta. Pode falar. Delta Q aí varia, quer dizer, a carga varia, o valor da carga? Porque você está colocando delta Q nas fórmulas? Não, pode variar, tá? Pode ser Q ou pode ser ΔQ. Ele pode falar, por exemplo, Arthur, que no início você tinha uma quantidade de carga no condutor, porque, por exemplo, você pega o condutor aqui, tá? Esse condutor ele já tem uma quantidade de carga, só que não está em movimento. Aí, quando você estabelece a DDP, você entra através do fio uma outra quantidade de carga. Então, isso promove uma variação na quantidade de carga do condutor. Entendeu? Então, ele pode ter uma variação de carga ou simplesmente você vai pegar a quantidade de carga. Normalmente, na questão, como nesses exemplos aqui, ele dá já a quantidade de carga, tá? Que atravessa o condutor. Mas ele pode falar, por exemplo, numa questão que o condutor tinha uma quantidade de carga de, sei lá, 300 coulomb
e após ser estabelecida uma corrente de 15 amperes, observou-se que a quantidade de carga final foi de 4.600. Aí você vai pegar 4.600 menos 100 e achar a quantidade de carga que atravessou ele, que foi de 4.500. Entendeu? Aham. Então, pode ter a variação e pode dar a quantidade. Geralmente, ele dá a quantidade de carga, mas ele pode pedir também para você calcular em cima da variação. Por isso que aqui eu estou botando delta aqui, tá? Cadê? Esse daqui eu já fiz. Sexto exemplo. Calcule a intensidade da corrente elétrica de um condutor que é atravessado por uma quantidade de carga de 8 vezes 10 a 3 km durante um intervalo de tempo de 2 segundos. Aqui é simples demais. Já está na unidade correta. Divide 8.000 por 2, 4.000 amperes. Resposta correta, letra E. E na sétima questão, ele fala, numa seção reta de um condutor de eletricidade. O que é isso? Seção reta é aquele corte, aquela área que você dá no fio. Então, você pegou o condutor, cortou nessa área aqui, nessa seção reta no condutor, que é uma área de uma superfície, passam determinada quantidade de carga. Então, vocês vão encontrar muito esses termos. Seção reta de um condutor. É aquela área do corte do condutor que corresponde à superfície do condutor, onde você vai medir a quantidade de elétrons que está passando naquela região. Então, chama a área da seção reta de um condutor. Passam 12 km por minuto. Nesse condutor, a intensidade da corrente em amperes é de quanto? Então, novamente, 12 km dividido por 60, porque 1 minuto, 60 segundos. Vai dar uma corrente de 0,2 amperes. Resposta correta, letra B. Tá? Nesse caso aí, sim, é B de Clayton. Depois vocês avisam ele. Bom, a oitava tem a seção reta de um fio. Passam 5 vezes 10 a 18 elétrons a cada 2 segundos. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se afirmar que a corrente elétrica que percorre o fio tem intensidade de quanto? Essa daí eu quero que vocês respondam aí para mim. Rapidinho aí, nós ainda temos uns minutinhos para finalizar, que eu não quero entrar na parte de corrente elétrica hoje não, deixa de resistência elétrica não, para não confundir vocês. Quero passar umas questões de corrente para depois a gente falar de resistência. Calcule aí rapidinho e me dê a resposta. Vou dar aí 3 minutos para vocês. Nós temos 6 minutos e meio. 3 minutos para vocês responderem é suficiente. Enquanto isso, vou registrar aqui a frequência de vocês. Cadê? Alguém já chegou na resposta? O meu deu 400 também. 400 miliamperes. Aham. Vamos. Beleza, vamos conferir. Como é que você calculou 400 miliamperes? Primeiro, ele pede para você determinar a intensidade da corrente. Beleza. Tá certo aí, 400 miliamperes. O que ele te deu? Ele te deu a quantidade de elétrons, o tempo e a carga elementar. Aqui ficou fácil porque chama atenção quando ele passa o valor da carga elementar.
Porém, na questão, ele não precisa dar esse valor. Lembre-se que esse valor de quanto vocês têm que saber de cor. 1,6 vezes 10 a menos 19 é a carga de um elétron de um próton. Se for próton é mais, se for elétron é menos. Então, ele não precisa passar esse dado na questão. Como ele passou, você já sabe que você vai ter que usar Q igual a N vezes E para calcular a quantidade de carga. E só depois calcular a corrente. Então, qual a quantidade de carga que está passando? O número de elétrons vezes o quanto? 5 vezes 10 é 18, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 vezes 1,6 dá 8. 10 a 18 vezes 10 a menos 19, conserva a base e soma os expoentes. 18 mais menos 19 fica menos 1. 8 vezes 10 a menos 1, 0,8 coulomb de carga. Tá? Ou 8 vezes 10 a menos 1 coulomb. Aí você joga na fórmula de corrente. Então, ΔQ sobre ΔT, 8 vezes 10 a menos 1 dividido por 2 fica 4 vezes 10 a menos 1. 4 vezes 10 a menos 1 é 0,4 amperes. 0,4 amperes corresponde a 400 miliamperes. Resposta correta, letra D, 400 miliamperes, já que todas as questões aqui estão em miliamperes, tá certo? Você tem que pegar isso aqui e transformar em miliamperes. 0,4 vezes 1000, você vai inverter, dá 400 miliamperes. Beleza? Tranquilo? Resposta correta, letra D. Alguma dúvida? Não. Tá de boa, né? Então, meus queridos, na próxima aula, não vou começar agora para não embolar o meio de campo. Estamos no finalzinho. Na próxima aula, nós iremos falar de resistência elétrica, tá? Só para aproveitar aí esse minutinho final, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é justamente o oposto à corrente. Corrente elétrica é o fluxo de cargas, o movimento de cargas elétricas num condutor. Quando o condutor oferece uma dificuldade, ele prejudica esse movimento de carga, você tem o que nós chamamos de resistência. E é justamente a resistência à passagem de carga. Se a passagem de carga é a corrente e a resistência ocorre à passagem da carga, nós temos o oposto. Então, a resistência é a dificuldade que o condutor apresenta na passagem da carga. E essa dificuldade nós damos o nome de resistência elétrica, tá? Resistência elétrica vai ser o assunto que a gente vai analisar na sequência, tá certo? Mas na próxima aula ainda quero mostrar uns exemplos de corrente para antes da gente iniciar aqui essa parte de resistência elétrica. Valeu? Meus queridos, nosso tempo está acabando. Bom dia para vocês, obrigado pela participação de todos. Mais tarde eu boto o link e os exemplos aí. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? Tranquilo, valeu, Carlos. Valeu, galera. Bom dia, bom restante de aula aí para vocês. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp lá à disposição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.